hoje o tema da mensagem é porque Deus não está falando comigo. Por que não se consegue ouvir a voz de Deus num mundo onde as facilidades são imensas para poder ouvir e principalmente ouvir a Deus? E eu quero abordar algumas coisas, quero fazer uma reflexão com você, para que você entenda por que Deus talvez não esteja falando com você de maneira objetiva, criteriosa, que você entenda. O propósito de Deus é falar comigo e com você de maneira que entendamos o que Ele deseja. Porque eu quero dizer, irmãos, só consegue mudar quem entende o propósito da mudança. Se você não ouve, não escuta a voz de Deus, dificilmente você vai efetivar alguma mudança na sua vida. Por isso, é indispensável, como dizia o meu sogro quando eu preparava essa mensagem, é condição sine qua non, indispensável, necessário ouvir a voz de Deus. Diga, é indispensável ouvir a voz de Deus. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, na Bíblia diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por favor, feche os seus olhos. Pai, nós queremos resgatar hoje à noite a possibilidade de ouvir o Senhor todos os dias. Tua palavra declara exaustivamente que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não mudou. Passam os céus e terra, porém as Tuas palavras não hão de passar. Ajuda-nos, ó Pai, a rememorar tudo o que o Senhor já fez. Como disse o profeta, eu quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Senhor, resgata a esperança em cada coração. Lembra os Teus filhos de outro tempo, de outra época, onde o Senhor falava face a face com cada um. Pai, e nós precisamos descobrir hoje porque isso cessou, porque isso não está mais à vontade, porque isso não acontece mais com tanta liberdade. Nós precisamos que o Teu Espírito nos conduza a toda a verdade, nos guie a toda a verdade. Por isso expomos a nossa mente, o nosso coração nas Tuas mãos, para que o Senhor, segundo o Teu querer, incline o nosso coração. Abre o nosso entendimento para compreender o que o Senhor deseja de cada um de nós, para que possamos ouvi-lo diariamente, saber do prazer de escutar a Tua voz, como o Senhor fazia na criação de todas as coisas, quando o Senhor visitava o homem, a mulher, Adão e Eva, na viração de cada dia. Fala conosco, Senhor, de maneira clara na noite de hoje, porque nós estamos orando, crendo na Tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. É certo que Deus fala e fala de diversas maneiras para que nós possamos entender. E é muito ruim você viver no Evangelho, caminhar no Evangelho, na palavra de Deus, sem ter a certeza e a convicção de que Deus fala e fala de maneira clara. Eu conheço pessoas que estão no Evangelho há muito tempo e me confidenciaram que não conseguem entender a voz de Deus como uma voz clara, objetiva, pessoal, individual, intransferível. Ouvem a voz de Deus de maneira coletiva, e isso também é ouvir a voz de Deus. Como nessa noite eu acredito que você vai ouvir a voz de Deus de maneira coletiva, como igreja. Mas existem momentos que Deus fala comigo, e Deus precisa falar com você de maneira pessoal, individual, face a face. É certo, irmãos, que Deus fala por meio da sua palavra, isso é inquestionável. Você, ao ler a palavra de Deus, você precisa sentir que Deus está falando ao seu coração, estabelecendo critérios e princípios à sua vida. É certo que Deus fala nos nossos pensamentos, Deus fala através dos outros. Quantas vezes eu ouvi a voz de Deus através de outras pessoas?
e a gente às vezes enumera quem Deus pode usar. Irmãos, Deus falou através de uma mula. Imagine você num lugar deserto, tá você e a mula, e você querendo ouvir a voz de Deus, você precisando de uma resposta. Daqui a pouco você olha para o lado, não vê ninguém, olha para trás, olha para frente, não encontra ninguém. Daqui a pouco você encontra a mula. Meu filho, eis que eu falo contigo. Já pensou? A gente conhece um pastor, pelo menos eu conheço só de nome, que ele dizia que as galinhas falavam com ele. Irmãos, para mim parece meio estranho, mas eu não posso duvidar que a galinha fale com esse pastor. É uma experiência inusitada, mas é uma experiência dele. Deus falou com um profeta através de uma mula. Deus fala ao nosso coração. Deus usa pessoas de maneira específica para poder falar a nossa vida de maneira clara. Quantos já foram alvos de profecias de Deus, de palavras vindas da boca de Deus, do coração de Deus, acertando diretamente o alvo? Como diz o texto que nós lemos, irmãos, havendo Deus outrora falado muitas vezes, e hoje Deus tem falado por meio do seu Filho. A Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós temos a presença de Jesus comigo e com você. Nós temos a presença do Espírito Santo comigo e com você. Então a questão não é saber, não é descobrir se Deus fala ou não, porque está claro que Deus fala e fala de maneira diversificada, para ficar claro que Ele está tentando falar comigo e com você todo santo dia. Diga amém. Muitas pessoas, porém, declaram não ouvir a voz de Deus. Irmãos, quando Deus quer falar conosco, Ele vai tentar tantas vezes quantas forem necessárias. Exemplo maior disso, a Bíblia diz que no tempo de Samuel, as aparições e as visões de Deus eram raríssimas. E até aquele momento Samuel ainda não tinha tido o privilégio de ouvir Deus pessoalmente. Por isso, quando Samuel está servindo o sacerdote no templo, na casa de Deus, o Senhor, durante uma noite, aparece para Samuel e chama por ele: Samuel, Samuel. Ele acorda, ele desperta com o volume da voz, com o som da voz de Deus, e ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele corre para o sacerdote, se prontifica e diz: pode falar, Senhor, o que tu queres. O sacerdote: não fui eu quem te chamou, volte a dormir. E por 3 vezes o Senhor chamou pela voz, pelo nome de Samuel, e na 3ª vez o profeta entendeu que Deus queria falar com Samuel e disse: a próxima vez você vai dizer: fala que o teu servo ouve. Quando Deus quer falar, Ele vai criar todas as circunstâncias para chamar a sua atenção. Simplesmente esteja atento para ouvir a voz de Deus. Agora, existem alguns impedimentos para poder ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer, irmãos, isso é tão importante como o ar que você respira hoje à noite. É tão importante quanto a comida que você comeu ao longo dessa semana. É tão importante quanto a vida que você tem hoje, ouvir a voz de Deus. E a primeira coisa que pode impedir você de ouvir, de escutar a voz de Deus é não ter vontade suficiente. Não querer de fato ouvi-lo. Porque todo mundo que parou para ouvir, ouviu a voz de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, não pode haver preguiça para poder ouvir a voz de Deus. É uma conquista. Jeremias, o profeta, capítulo 29,
versos 13 e 14, algo que incita você a procurar ouvir a voz de Deus. Buscar-me-eis, há uma certeza, há uma convicção que Deus nos dá, irmãos, de quando nós estamos diante dEle, nós o ouviremos claramente. Isso não é exclusividade de pastor, de missionário, de profeta, desse ou daquele irmão. A Bíblia diz, o véu foi rasgado de alto a baixo, porque antigamente a irmã que estava cantando hoje aqui no louvor, disse sobre isso. O véu foi rasgado, porque antes só profetas, reis e sacerdotes entravam na presença de Deus. Só quem detinha esses ofícios tinha o privilégio de entrar na presença de Deus. Quando Jesus recebeu a cruz do Calvário no meu e no seu lugar, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, franqueando a oportunidade a Pedro, a Maria, a João, a Keison, a Daniel, a Ulisses, a Barnabé, a todas as pessoas. Então você não pode ter desculpa, eu não escuto porque eu nunca estudei. Deus fala com todas as pessoas, indistintamente. E o profeta diz, buscar-me-eis e me achareis quando, irmãos? Isso faz toda a diferença. A maneira como você busca a Deus vai determinar o resultado dessa busca. Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você está integralmente, onde o celular, o barulho do WhatsApp, o telefone, o filho, a esposa ou qualquer outra coisa não distraia você. Acho engraçado, a pessoa está nessa busca de ter uma resposta, uma direção de Deus. Agora eu vou orar. Aí vai orar, o barulho do celular toca. Aí a pessoa para. Nossa, essa pessoa está, meu Deus. Aí responde, aí volta de novo. Aí ela está orando, perto da hora do almoço, ela para, o almoço está pronto. Chega alguém em casa, a pessoa para, quem chegou? Quem chegou? Quem está aí? Irmão, e o seu momento pessoal para ouvir a voz desse nosso amado? Como diz o texto bíblico, eu sou do meu amado e ele é meu. Hoje em dia, esse negócio de rede social, é rede social que fala, Dan? Rede social, essas coisas de Facebook, essas coisas todas, mídias sociais, a pessoa interrompe o sexo até para saber, opa, peraí, dá um tempo para alguém e está me chamando. Ah, sai fora, irmão. Você tem que concentrar no negócio, senão o negócio não funciona. Deus me livre. E o texto continua, quando me buscardes de todo o vosso coração, concentração absoluta, total, ninguém pode atrapalhar aquela hora. Ninguém é mais importante do que o seu Deus, do que o seu Senhor. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando, diz a Bíblia. Ele é Senhor, mas você não obedece o seu Senhor. E o texto continua, verso 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ele está dizendo, ei, eu serei achado por você, eu serei encontrado por você, e quando você me encontrar, eu vou mudar a sua sorte, eu vou mudar o seu destino. É condição mudar de vida, ouvir a voz de Deus. Porém, nós precisamos querer, ansiar, anelar, desejar, sobra adjetivo, para poder entender que essa busca precisa ser completa, integral, porque o que nós concluímos hoje, Deus quer falar comigo. É extremamente prazeroso ouvir a voz de Deus.
É muito gostoso quando nós vamos à presença de Deus, deitamos, ajoelhamos, não importa a estrutura do seu corpo, como ela vai estar. O importante é o seu coração. E você gentilmente coloca as suas petições. Essa semana nós aconselhávamos uma pessoa de outro estado, e a minha esposa disse a essa pessoa no viva voz: minha filha, a Bíblia diz, clamou o aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Coisa boa, irmãos, é saber que existe um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, imutável, fidelíssimo, apto a nos ouvir. A Bíblia diz através do salmista que ele se inclinou para poder nos ouvir. Imagine esse gesto de Deus, mostrando humildade, mostrando carinho, mostrando proximidade. A Bíblia diz, ele se inclinou para mim. De vez em quando, eu estou aqui na igreja, a minha netinha vem, corre para mim, ela segura as minhas pernas e eu tenho que me inclinar para poder tentar ouvi-la. Deus faz isso comigo e com você. Ele se inclina para poder me ouvir e te ouvir. Que bom, irmãos, é saber que nós temos um Deus que não precisa de promessas para nos ouvir, que você não precisa andar de joelho aqui para ser escutado e ouvido por Ele. Basta que o seu coração esteja integralmente na sua presença. Segunda coisa que pode nos impedir de ouvir essa doce voz, ao mesmo tempo que ela é doce, ela é meiga. A Bíblia diz que a voz de Deus é como voz de muitas águas, é como voz de trovão. Ao mesmo tempo que ela vem sussurrando no meu e no seu ouvido, ela pode se representar para mim e para você como voz de trovão para que haja clareza. É Beethoven que é surdo? Os músicos. Beethoven é surdo? Sim. Tem uma estudante aqui. Parabéns, querida. Uma vez ele foi questionado acerca das melodias que ele criava. E ele disse: vocês precisam que Deus grite nos ouvidos de vocês. Porém, eu mesmo surdo, Deus sussurra nos meus ouvidos. E a segunda coisa que nos impede de ouvir a voz desse Deus, que fala de maneiras diversas, são os meus pecados, as minhas iniquidades. A Bíblia diz em Isaías 58, versos 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido. Outra tradução diz, nem agravado o seu ouvido, para não nos poder ouvir. Porém, as vossas iniquidades e os vossos pecados separam você de mim. Eu gosto muito do Salmo de número 32, porque ele retrata a vida de quem está distante de Deus e não deveria. A Bíblia diz, enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei mais. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Tu és o meu esconderijo e tu me preservas da tribulação. No verso de número 8, é que eu gostaria que você entendesse.
olha a intenção de Deus: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que tu deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. O que é que você consegue entender, irmão? Crente sem direção é porque existe pecado na sua vida. Porque o plano e o propósito inicial de Deus é guiar você, é dirigir você, é instruir você, é dar você condições para entender qual o caminho que você deve seguir. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que tu deves seguir, e sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Pastor, eu não sei o que fazer. Irmão, faça uma revisão, uma autoanálise, uma autocrítica e veja se não existe pecado oculto. E pecado significa errar o alvo. Diga, errar o alvo. Hoje eu procurei, fora desse conceito teológico, nos dicionários que você tem na sua casa. Pecado é violação de um preceito religioso, desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, erro. Irmãos, nós não podemos acumular pecados em minha vida, porque se eu fizer isso, Deus não vai falar comigo, o céu vai se tornar de bronze. E pecado é quando você erra, quando você deixa de fazer o que é certo. Vamos exemplificar e tornar muito simples esse conceito. Você pode pecar que você talvez nem entenda e nem compreenda que pecou. Quando você julga quem quer que seja, pai, mãe, vizinho, parente, amigo, pastor, igreja, não importa quem você está julgando, a Bíblia diz: se tornas indesculpável quando julgas quem quer que seja. Indesculpável. Fulano é isso, Beltrano é assim, é assado. Irmão, quantas vezes nós incorremos nesse erro, nesse pecado, julgando os outros. Quando você fala mal de quem quer que seja, quando você deixa de honrar pai e mãe, pastor, tem isso? A Bíblia manda você honrar pai e mãe, não apenas os amorosos, cordatos, bonzinhos, manda honrar a figura paterna e materna. Se você não faz, você está pecando, você está errando o alvo de Deus. Logo, você está colocando algo sobre si que impede Deus de falar ao seu coração. Irmãos, existem tantos pecados ocultos que impedem Deus de falar conosco. Por isso hoje você precisa fazer essa reflexão pessoal. O que nós às vezes fazemos em todas as ceias, mas nós não podemos fazer essa introspecção apenas no dia de ceia, mas todos os dias, para que esses pecados ocultos não interrompam a voz de Deus dentro de mim e de você. A Bíblia diz: na multidão de conselheiros há bom êxito. O orgulho, a vaidade se torna um grande inimigo à voz de Deus. Irmão, eu não preciso de ninguém, não é isso que a Bíblia está dizendo, que na multidão de conselheiros você terá bom êxito, você logrará êxito ao pegar conselho com outra pessoa, e nisso aí Deus pode estar presente. Larga de ser orgulhoso, besta. Porque se a Bíblia está dizendo: ei, na multidão de conselheiros eu posso falar com você, eu posso te dar direção, eu posso te dar clareza. Mas você é arrogante.
A humildade está longe. Irmão, se você não sabe o que fazer, como fazer, seja humilde. Fala, olha, eu não sei, você pode me aconselhar? Olha, tem tanto tempo que eu não escuto a voz de Deus, que eu nem sei mais como é, como ela vem, de que maneira acontece. Você pode me ajudar? A humildade, irmãos, precede a honra. A gente precisa ser um pouquinho mais humilde, para deixar Deus falar conosco como Ele quer e da maneira que Ele quer. Outro dia Deus usou o meu filho mais novo para trazer uma resposta ao meu coração. Aí você pode, pastor, mas um menino, irmão, Deus usou uma mula, quanto mais um filho dele. Que tipo de pecado está atrapalhando você de ouvir a voz de Deus? O salmista declara, quem há que possa discernir as próprias faltas? E ele diz, perdoa as que me são ocultas. Irmão, se você não consegue discernir a sua falta, ou o seu erro, o seu pecado, exponha ao Espírito Santo, Senhor, isso parece pecado aos seus olhos, exponha para Ele, e Ele vai dizer, sim filho, isso é pecado. Se você não consegue discernir, você tem que expor isso ao Espírito Santo. Parece cômodo, achar fácil viver essa vida sem a voz de Deus, mas sem a voz dele, você não tem direção, você não tem clareza, você não sabe o que fazer, como fazer. E é tão bom, irmãos, tão importante, como diz o capítulo 32 do livro de Salmos, quando ele tira o pecado da sua vida, tudo é restabelecido, tudo volta ao estado anterior de quando Deus falava com ele. É importantíssimo ouvir a voz de Deus. Eu fico impressionado como existe um número sem fim de pessoas que conseguem caminhar em pleno século 21 sem ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós vamos andar por um caminho, nós vamos ouvir uma voz por detrás dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Daqui a pouco a voz de Deus vai ser como água. Já tem faltado água em muitos lugares do mundo. A voz de Deus também, irmãos, está desaparecendo para muita gente. As pessoas só conseguem ouvir quando vão atrás de um profeta. Às vezes, escutam a voz de Deus e às vezes escutam a voz do profeta ou a voz do capeta. Um dia uma pessoa ligou em nossa casa, oi, tudo bem e tal, o senhor pode fazer uma oração? Falei, claro, o que você precisa? A minha família está vivendo uma luta, uma guerra, aí eu fiz uma batalha espiritual pelo telefone, em nome de Jesus, amém. Aí a pessoa do outro lado, pastor, Deus te mostrou alguma coisa? Deus te revelou alguma coisa? Revelou, irmão. Tu tem que deixar de ser cara de pau e orar. Para com isso. Uma outra vez, pastor, o senhor pode vir aqui na minha casa, o demônio está solto. Eu falei, irmão, quem soltou? Quem soltou, amarra e prende ele de novo. Eu não vou sair da minha casa para expulsar demônio, porque o Senhor disse, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal. Falei, irmão, usa a autoridade, o nome de Jesus, manda esse demônio se recolher. A primeira vez que eu me defrontei com um demônio, a rótula do meu joelho, irmão, tremia igual vara verde. A calça tremia quando o joelho ficava tremendo. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu vou, não vou. E eu e mais um crente, e o demônio batendo na menina, jogando para um lado, jogando para o outro. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu vou, não vou. Eu me enchi de autoridade. Eu falei, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai!
E o sai, agora bacana. Mas o sai lá, aquele dia, saiu todo tremido, irmão. Aí daqui a pouco a pessoa parou, foi se recobrando. Daqui a pouco ela estava completamente livre. Eu falei, Satanás, você não tem poder. Aí eu fiquei meio abusado. Eu falei, se tivesse outro aqui, ia ver. Eu tenho um pastor amigo meu, irmãos, que ele manda sair de filinha, de mão para trás. Sai em filinha. Eu falei, pastor, por que você faz isso? Ele falou, ele espizinha tanto que às vezes eu quero fazer isso com ele. Eu mando sair em filinha. Certo ou errado, irmão, sair em filinha. Você consegue ouvir a voz de Deus, o que fazer? Como fazer? Outro dia, eu já contei aqui, eu dormi brigado com minha mulher, chateado da vida, porque eu falei uma coisa, ela discordou, a gente vai e volta, falei, tá bom, chega. E dormimos brigado. Pastor, eu falei, eu sei que não convém, irmão, mas nesse dia eu dormi brigado. E eu te perdoo. Por estar pensando mal de mim, te perdoo. Eu dormi brigado naquele dia. Quando eu acordei, abri os olhos, Deus falou no meu coração, você errou, peça perdão. Eu falei, Senhor, ela está dormindo, você errou, peça perdão. Aí eu me levantei, dei a volta na cama, abracei ela, falou, o que foi? Eu falei, nada não. E Deus falou, peça perdão. Eu falei, perdão. Ela falou, o quê? Irmão, tem hora que parece que a mulher gosta de espizinhar. Irmão, se o seu marido está pedindo perdão, irmão, aceite. Já é um esforço sobremodo. Já é o Espírito Santo encarnado na vida dele. Ele está ali. É só você pegar, você vai pegar no Espírito Santo. Quando seu marido estiver pedindo perdão, pegue no Espírito Santo. Tenha certeza que você está pegando nele. O que foi? Falei, perdão. Perdão? Falei, tu não sabe o que é perdão, não? Irmão, quase cria outra confusão. Porque o inimigo gosta, aí já cresce. Eu sabia, tá? Olha aí, ó. Olha aí, não falei? Falei, perdão, meu bem. Aí a gente beijou, se abraçou, mesmo sem escovar dente e tal. E foi uma bênção. Mas, quando eu acordei, na hora, Deus falou no meu coração. Sabe o que acontece? Você ignora, não pede perdão. Passa o dia, passa o outro, daqui a pouco você fica sem graça. Irmão, outro dia nós encontramos uma pessoa casada, que estava um mês sem conversar. Falei, irmão, isso aí não é casamento não, isso é inimizade. Isso é dois inimigos, é perigoso. Como diz os antigos, que quando o casal brigava, o marido não dormia, passava a noite acordado, porque tinha medo da mulher colocar, vou te falar aqui, mas nunca faça isso na sua casa. Em nome de Jesus, é só uma colocação para você entender o contexto. A mulher esquentava a água, colocava no bule e derrubava, pastor Ricardo, dentro do ouvido do abençoado e morria. Morria, ele não dormia. Irmão, quando Deus falar com você, faça na hora, porque Ele sabe por que está falando ao seu coração. Tire todo o lixo, toda obstrução, todo o pecado, e você vai ver, Deus vai voltar a falar com você como o sol ao meio-dia. Eu não vou perguntar quantos não conseguem ouvir a voz de Deus nesse último mês. Muita gente, eu tenho certeza. E terceira coisa, porque Deus não fala comigo, falta-nos um coração obediente. Falta-nos um coração obediente. Tem gente, irmãos, que quer ouvir algo de Deus. Por exemplo, uma pessoa, essa aula aqui é mais dos jovens, um rapaz está orando por uma moça. Deus está querendo falar para ele, ei, não é essa que eu tenho para você, não é Maria, é
Ana, que eu tenho para você. Só que a pessoa não está disposta, ela está apaixonada pela Maria, ela não quer saber nada de Ana, e Deus está dizendo, eu tenho Ana, e a pessoa, mas eu quero Maria. Sabe o que vai acontecer? Deus não vai falar até que você esteja disposto a obedecê-lo. Talvez você esteja fazendo uma oração, Deus queira falar com você, mas Ele está vendo a intenção do seu coração, que você não vai obedecer, que você não quer atendê-lo naquela área. Por que Deus vai falar se você não quer obedecer? Há muitas pessoas, irmãos, que não querem ouvir o que Deus tem. Elas têm algo determinado e programado. Se não for desse jeito, não serve. Aí, Deus vai ficar na dele, você na sua, sem ouvir o que Deus quer. Você quer ouvir Deus falar com você? Esteja disposto a obedecer. Há muitos anos atrás, eu falei, Senhor, eu acho que eu devo sair da igreja e abrir uma outra igreja, em um outro lugar, num outro estado. E isso ficou dentro de mim. Eu falei, Senhor, eu quero submeter a minha vontade à tua vontade. Aí me veio aquele texto, como o coração do rei está na mão do Senhor, Ele inclina o coração do rei segundo o seu querer. Eu disse, Deus, eu estou aqui, essa é minha vontade. Fala o que o Senhor quer que eu faça. Eu nunca quis que meus filhos fossem pastores, jamais. Eu queria tudo menos que eles fossem pastores, tudo. Queria que eles se dessem bem na vida secular, fossem crentes fidedignos na casa de Deus, fossem fiéis ao nosso Senhor, mas nunca quis que eles fossem pastores. Meu filho tinha um projeto de vida para estudar fora, se preparar e se tornar um pastor. Eu falei, você não vai fazer isso, você vai estudar, você vai ter uma carreira secular e você vai estar na igreja porque você é filho de Deus, você é um crente. Até que um dia, eu estava aqui domingo de manhã e Deus falou ao meu coração claramente. Você me deu Ele, você me consagrou Ele dizendo que Ele era meu. E eu estou lhe dizendo hoje, Ele é meu, solta o seu filho. Libera o seu filho hoje para fazer o meu propósito. E aqui num culto de manhã eu disse, eu te libero hoje para cumprir o chamado e o propósito de Deus. E ele foi para a América. E nós naquela época não tínhamos tanto recurso. E o estado que ele estava, no primeiro inverno, ele me ligou, falou, pai, nós estamos passando um frio absurdo. Nós não estamos preparados para viver esse inverno. Nós não temos blusa. Naquele dia eu chorei. Quando ele falou isso, nós não temos blusa, estamos passando frio. Eu desliguei o telefone e fui chorar. Falei, Deus, Ele é teu, o Senhor mandou eu liberar, o Senhor o levou para lá e o Senhor vai cuidar. 10 minutos depois, eu liguei de volta, que eles eram dependentes do meu cartão. Eu falei, meu filho, tem $100, 50 para você e 50 para a Nath. Compra uma blusa para cada um. E é tudo que o papai tem. Pouco tempo depois,
o irmão da igreja deu um carro para eles na América. Pouco tempo depois, o irmão o ajudou todos os meses, enquanto ele não voltou para o Brasil, sustentando ele como se fosse um salário, mês após mês. E ficou claro, irmãos, que quando Deus chama, Ele cuida. Quando Deus fala, Ele cumpre. Tudo que Deus falou ao seu coração vai se cumprir. Tudo que Deus falou a você, Ele vai cumprir. Porque a Bíblia diz, Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero concluir essa noite dizendo, o Deus que você serve, que eu sirvo, que nós servimos, é fidedigno. Feche os seus olhos. Esse Deus fala. Esse Deus continua como voz de trovão, falando de maneiras diferentes, para você entender o que Ele quer da sua vida. Deus é maravilhoso. Algumas coisas me roubam a paz, mas principalmente quando eu passo alguns dias sem ouvir a voz de Deus, sem saber o que Ele quer para mim, qual é a direção que Ele tem para mim. Muitas vezes, se eu não tivesse ouvido, eu teria feito besteira. Eu teria ido pela razão. E muitas vezes a razão nem sempre é a correta para mim e para você. Há uma frase que o pastor Marcos sempre cita: a razão muitas vezes desconhece o coração. Eu quero te dizer nessa noite que o seu Deus, o nosso Deus, Ele tem procurado falar com você de maneiras diferentes, tratar pessoalmente com você, sem terceiros, sem outras pessoas, simplesmente para mostrar para você que Ele é Deus, que você é alguém muito importante para Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você quiser de fato encontrar esse Deus onipotente, amoroso, fiel, busque de todo o seu coração, intensifique essa busca, faça questão de ouvi-lo, queira ouvi-lo. Você precisa entender que Deus não é exclusivo de uma ou outra pessoa. Deus está acessível a qualquer pessoa, ao homem, à mulher, ao jovem, à criança, ao ancião. Deus fala. Pastor, Deus fala muito com minha mulher. Talvez ela busque mais do que você, mas eu quero desafiar você também que é homem. Deus não faz distinção de gênero, de sexo. Deus fala com quem o busca intencionalmente. Eu quero muito que você saia daqui convencido. O meu Deus fala. Ele fala. Ele não está preso numa madeira. Ele não é invenção de homens. Ele transcende os homens. Ele transcende a cultura. Deus é maior do que eu. Deus é maior do que você. Deus fala. E fala de maneira diversificada para você entender. Não está entendendo de uma maneira, Deus vai usar outra. Deus vai usar um sonho. Deus vai usar uma palavra profética. Deus vai usar um hino. Deus vai usar uma mensagem. Deus vai usar as escrituras. Deus vai usar um profeta. Deus fala. Deus está querendo chamar a sua atenção. Deus está querendo instruir, dirigir e aconselhar você. Faça questão de Deus. Como Moisés, se o Senhor não for conosco, não nos mande sair daqui. Prefira Deus. Prefira Deus.